Hoje a gente vai mergulhar fundo num embate político dos grandes aqui no Brasil, que começou com uma frase, uma única frase, mas com peso enorme. Pois é, essa frase aí, do ministro Gilmar Mendes, do STF, é o estopim de toda essa polêmica. E olha, se esse tipo de análise mais a fundo, que vai além da notícia do dia a dia e interessa, já aproveita e inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas. Para a gente conseguir entender o tamanho da questão e o que está em jogo de verdade, a análise da fonte divide o assunto nestes 5 pontos aqui. Beleza, vamos começar pelo começo, né? O que foi exatamente que o ministro falou? Então, a história é a seguinte: em plena sessão do tribunal, o ministro Gilmar Mendes soltou essa. Ele basicamente deu a entender que a Rede Globo só continua no ar, só existe, por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele sugeriu que foi o STF que barrou o ex-presidente Bolsonaro de cassar a concessão da emissora. Certo. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Porque a grande questão é, isso foi só um comentário, um relato de um fato que aconteceu, ou tem algo a mais por trás dessa fala? E é aí que entram as duas visões. De um lado, a versão oficial, digamos assim, é que o STF agiu como um guardião da liberdade de imprensa, protegendo a Globo de um ataque do governo da época. Mas do outro lado, a interpretação que a fonte traz é bem diferente. Seria uma ameaça velada, um recado bem direto do tipo: olha, vocês estão aí porque a gente deixa, então é bom maneirar nas críticas. Para reforçar esse ponto de vista, a análise faz uma comparação bem forte. Eles dizem que é a mesma mensagem que já teria sido passada para o Lula. Aquele recado de você só chegou aí por nossa causa e do mesmo jeito que a gente te colocou, a gente pode tirar. Ou seja, a fonte aponta para um padrão do STF de sempre lembrar aos poderosos quem realmente tem a caneta na mão. Ok, mas de onde vem essa história toda da concessão da Globo? Para entender a fala do Gilmar Mendes, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em 2019, a Globo soltou aquela reportagem ligando o condomínio do Bolsonaro ao caso Marielle. A reação foi imediata. O então presidente foi a público e ameaçou não renovar a concessão da emissora. Só que, segundo a análise da fonte, isso não passava de bravata política, algo que, na prática, jamais seria aprovado pelo Congresso. E se a ameaça nunca foi real, todo o argumento do Gilmar Mendes de que o STF salvou a Globo, bom, ele perde força, né? E é aqui que a análise da fonte mira num ponto bem sensível, a suposta hipocrisia. Ela questiona essa imagem que o próprio STF constrói de ser o grande defensor das liberdades no país. A narrativa oficial do tribunal, repetida pelo próprio ministro, é essa: a imprensa livre foi mantida graças ao STF. Ou seja, a ideia de que eles são os grandes protetores. Só que aí, a fonte joga na mesa uma lista de ações do próprio Supremo que, na visão deles, vão na contramão disso. Estamos falando da censura daquela reportagem do amigo do meu pai, da criação do inquérito das fake news, que para muitos críticos serviu para calar vozes dissidentes, banimento de pessoas da internet, enfim, a fonte aponta para uma série de atitudes que seriam contraditórias com esse discurso de defesa da liberdade de imprensa. Daí a acusação de hipocrisia. Então, qual é o fundo disso tudo? A análise da fonte chega a uma conclusão bem direta. A briga não é sobre liberdade de imprensa, é sobre poder, pura e simplesmente. A tese aqui é que o ministro Mendes estaria descontrolado, até desesperado. Por quê? Porque, segundo essa visão, o STF estaria se sentindo isolado, perdendo o apoio que antes tinha. E aqui a gente chega no coração do argumento da fonte. A ideia de que o STF se tornou uma instituição que vive numa bolha, acreditando na própria narrativa que criou. E eles estariam partindo para o ataque justamente porque antigos aliados, como a própria Globo, já não estariam mais dispostos a defender certas medidas consideradas autoritárias por eles. A fonte faz até uma comparação histórica bem interessante. Eles dizem que esse distanciamento da Globo em relação ao STF hoje é parecido com um movimento que a própria emissora fez lá atrás, ao se afastar do regime militar, que um dia ela apoiou. O argumento é que a Globo percebeu que defender certas atitudes do Supremo ficou simplesmente indefensável. Então fica a pergunta: por que essa ameaça ou recado para a Globo justamente agora? Para a fonte, a resposta é simples: retaliação. O ministro estaria vendo as reportagens críticas da Globo, principalmente as que tocam em suposta corrupção no STF, como uma traição e estaria devolvendo o golpe. No fim das contas, o que a fonte diz é o seguinte: o que a gente está ouvindo é o barulho de uma instituição acuada,
desesperada, que percebe que seu poder está sendo desafiado e que não tem mais quem a defenda, nem na internet, nem na grande mídia. É uma aposta de altíssimo risco do ministro, porque a história do Brasil mostra que comprar a briga com a Globo não costuma terminar bem. E toda essa análise nos deixa com uma provocação final. Uma pergunta que fica no ar. Quando as grandes instituições do país batem de frente desse jeito, quem é que fiscaliza os poderosos? Quem coloca os limites?